Olá, sejam bem-vindos ao canal Infratemp. Eu me chamo Silvio Caio e faço parte da equipe de engenharia de aplicação da Infratemp. Em caso de dúvidas ou necessidades de maiores informações, deixe o seu comentário ou entre em contato através de nosso site, que estará na descrição e no final deste vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre um método que acaba inserindo mais dúvidas e incertezas do que soluções de confiança, que é a comparação de medições entre dois termômetros de radiação infravermelha. A pergunta que sempre nos fazemos quando nos deparamos com este tipo de situação é sobre qual deles está correto e por que a diferença na leitura das temperaturas. Este é um questionamento recorrente em medições de temperatura com termômetros de radiação infravermelho. Vamos então desvendar os possíveis motivos dessa pergunta. Vamos também definir que termômetro de radiação infravermelha é o nome que se dá a equipamentos que medem a temperatura utilizando a radiação infravermelha, também conhecidos popularmente por pirômetros e também, para os mais corretos, um radiômetro, justamente por medir a radiação no espectro infravermelho. Então, o que temos que considerar para que seja possível uma comparação correta e conclusiva? A resolução óptica é a primeira consideração. Resolução óptica é a relação entre a distância do termômetro e a área de leitura. A maioria dos termômetros possui uma ótica cônica e, à medida que nos distanciamos do objeto a ser medido, maior é a área de leitura. Então, resolução óptica é esta relação de distância pelo tamanho da área a ser medida, também expressa como uma relação D para S, ou distância pelo spot de leitura. Outra consideração ou fator importante é a emissividade. Só para relembrarmos, emissividade é a capacidade dos corpos de emitir a energia infravermelha e qualquer corpo acima de zero absoluto emite energia infravermelha. Para quem quiser se aprofundar mais no conhecimento da termometria infravermelha, pode localizar em nosso canal no YouTube vários vídeos específicos sobre a teoria. Vamos apenas definir de forma simples o que é um termômetro de radiação infravermelha fixo e um portátil. Um termômetro de radiação infravermelha fixo monitora de forma contínua a temperatura. Os valores da temperatura são dinâmicos, ou seja, o monitoramento da temperatura é feito em tempo real, segundo a segundo, ou até mesmo em milissegundos. O sinal de leitura é enviado de forma analógica ou digital para um coletor de dados, PLC, indicador ou controlador, de modo a processar o valor da temperatura lida. É a forma de monitorar a temperatura, normalmente em processos, mas não se limitando a eles, de forma contínua e em tempo real, como comentamos. Um termômetro de radiação infravermelha portátil monitora a temperatura de forma esporádica ou apenas quando necessário. A temperatura é indicada de forma instantânea. Como a indicação de temperatura é instantânea, um visor permite visualizar o seu valor. É muito utilizado para leituras estáticas para manutenção elétrica e mecânica, mas também muito utilizado em processos para medição de temperatura. Uma definição simples de resolução óptica é a capacidade de visão do equipamento. A resolução óptica é considerada mais importante quando comparamos leituras de temperatura de termômetros de radiação infravermelha. Termômetros fixos possuem resoluções ópticas bem variadas, das mais fechadas de 300 para 1 às mais abertas de 22, 10 ou 2 para 1. Esta relação numérica nada mais é do que a resolução óptica do termômetro de radiação infravermelha. Quanto maior essa relação D para S, ou distância pelo tamanho da área medida, mais fechada é a sua óptica. Da mesma forma, uma relação de D para S menor
mais aberta será a sua ótica. Existem hoje no mercado diversos fabricantes, marcas e modelos de termômetros portáteis e, consequentemente, diversas resoluções óticas. Mas elas sempre seguem o mesmo princípio da relação de distância pela área de medição. A temperatura lida é a temperatura média dentro de seu campo de visão. O tamanho do campo de visão é dado pela relação da distância pelo tamanho da área medida, nossa conhecida resolução ótica. O termômetro capta a radiação infravermelha dentro de seu campo de visão. Esta área circular definida no objeto e transforma essa energia captada pelo detector em valor de temperatura. Se temos o valor de temperatura definido pela média dentro do campo de visão do termômetro, nunca podemos medir um objeto que seja maior do que seu campo de visão. A temperatura, neste caso, será a temperatura do objeto, mas também toda a sua redondeza ou vizinhança, definida dentro do campo de visão. E podemos garantir que a temperatura será errada, não sendo apenas do objeto que queremos medir. O ideal é sempre termos sobra do objeto que queremos medir além do campo de visão. Para uma regra básica, o ideal é que a ótica do termômetro seja 2 vezes maior do que o objeto a ser medido. Podemos considerar uma boa leitura com o campo de visão margeando o objeto, desde que não ultrapasse seu tamanho. Porém, nunca, como vimos, ter um objeto menor do que o campo de visão do termômetro. Para explicar melhor a resolução ótica e seus efeitos, vamos utilizar um exemplo. Considerando uma panela de transporte de aço revestida internamente por refratários, nosso objetivo vai ser medir a temperatura de uma área definida, esta área que está em vermelho. Exatamente neste ponto onde estamos medindo a temperatura, houve uma queda de refratários na parte interna da panela. Para medir a temperatura, vamos utilizar dois termômetros diferentes e verificar o comportamento da temperatura. A queda de um refratário na parte interna da panela provoca um aumento de temperatura na região, que é conduzida para a parte externa da panela, na parte metálica. Vamos considerar uma panela sendo utilizada em uma siderúrgica para transporte de aço líquido. A temperatura externa em condições normais fica por volta de 290 a 350 graus Celsius. Para melhor visualização e entendimento, numeramos os refratários e foram identificados os valores de temperatura em cada região. A tabela lista todos os refratários que compõem a área de medição e as respectivas temperaturas. Seguimos também uma escala de cores do amarelo para o vermelho, sendo que quanto mais próximo ao vermelho, maior é a temperatura, onde o vermelho é o ponto de queda do refratário. A queda do refratário ocorreu bem no centro da área, provocando um desequilíbrio de temperatura na região, ou melhor, um aumento considerável na temperatura, chegando a aproximadamente 520 graus Celsius na parte externa da panela. Vamos utilizar um termômetro fixo da família M3 com resolução ótica de 22:1. Vamos posicioná-lo a 5 metros de distância da superfície da panela que queremos medir a temperatura. Definindo o campo de visão, vamos dividir a distância em milímetros pela resolução ótica do termômetro, que é de 22:1. Teremos então um campo de visão, um spot de 227 milímetros de diâmetro. Relembrando que a temperatura indicada será a média dentro de seu campo de visão.
Considerando o campo de visão e os refratários que fazem parte desse campo, a temperatura será a média dos refratários 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23 e 24. Podemos ver os valores de temperatura de cada refratário na tabela ao lado. Portanto, a temperatura medida será de 421 graus Celsius, sendo este valor a média das temperaturas dos refratários. Vamos utilizar um outro termômetro, desta vez portátil, com resolução ótica de 60:1. Também iremos posicioná-lo a 5 metros de distância da superfície da panela que queremos medir a temperatura. Da mesma forma, vamos medir seu campo de visão, dividindo a distância pela resolução ótica de 60:1. Vamos ter um spot ou um campo de visão de 83 mm. Considerando o campo de visão de 83 mm, vamos verificar quais os refratários que não farão parte da composição da temperatura. Os refratários 18, 23 e 24 que serão considerados para formar o valor médio da temperatura. Então, o valor lido será de 480 graus Celsius. Qual a conclusão que podemos tirar? Considerando nossa mesma área externa da panela, onde queremos medir a temperatura, utilizando os mesmos dois termômetros, sendo um portátil Fluke modelo 574 e um fixo Fluke Process Instruments modelo MI3, ambos ficarão instalados a 5 metros de distância da superfície. É visível que cada equipamento, embora estejam à mesma distância, possui campos de visão diferentes. Vimos que campos de visão diferentes apresentam valores de temperaturas diferentes. A diferença de temperatura, nesse caso, em nosso exemplo, foi de 58 graus Celsius. Podemos afirmar que a resolução ótica de cada equipamento é importante e está diretamente relacionada ao valor da temperatura lida. Como a resolução ótica é diferente, o campo de visão também é diferente. O campo de visão do termômetro portátil é quase o triplo do campo de visão do termômetro fixo. Como a temperatura medida é a média da temperatura dentro do campo de visão de cada termômetro, temos a diferença nas medições de temperatura. Qual medição de temperatura está correta? Podemos afirmar que ambas estão corretas. A diferença de temperatura está diretamente relacionada ao campo de visão de cada termômetro e não à exatidão da leitura. Como devemos proceder em caso de comparação entre termômetros de radiação infravermelha? Verifique sempre a resolução ótica de cada equipamento. Mesmo a resolução ótica entre termômetros, podemos ter a mesma distância para comparação. Resolução ótica diferente, é necessário considerar a distância de cada equipamento para comparação. No exemplo, como deve ser a forma correta para resoluções óticas diferentes? Para resolução ótica diferente, considerar distância diferente para obter o mesmo campo de visão. Em nosso exemplo, temos que posicionar o portátil Fluke 574 de resolução ótica de 60:1 a 13,6 metros de distância para termos o mesmo campo de visão do termômetro M3 de resolução ótica de 22:1. Simplificadamente, o que devemos fazer com a emissividade quando comparamos leituras de temperatura de termômetros infravermelhos? Para compararmos leituras de temperatura utilizando dois termômetros de radiação infravermelha, devemos considerar o mesmo fator de emissividade. A emissividade pode ser diferente? Sim, se o espectro infravermelho de cada termômetro for diferente e também se o ângulo de medição em relação ao objeto passar a interferir
na indicação da temperatura. Estes são conceitos que serão abordados em outro treinamento. Agradeço a todos que acompanharam esta apresentação e nós da Infratemp estamos disponíveis para apresentar detalhes e tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco através das redes sociais, através de nosso site ou nos envie um e-mail diretamente para nossos contatos que temos o prazer em atendê-los. Muito obrigado e até a próxima.